Amém. Meus irmãos, eu peço que, por favor, você abra a palavra de Deus junto comigo no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos ler os versículos 1 ao 29. Evangelho de João, capítulo 4, versículos 1 ao 29. Um trecho um pouquinho mais longo, mas com a graça de Deus nós vamos logo concluir. Eu peço só perdão, irmãos, eu esqueci de chamar as crianças aqui para nós orarmos por eles. Perdão. Amém. Muito bem, agora sim, João, capítulo 4, nós vamos ler os versículos 1 ao 29, a respeito de Jesus e a mulher de Samaria. Um texto um tanto conhecido da palavra. Vamos ler então, João capítulo 4, verso 1 ao 29, vai ser projetado ali também, caso alguém queira acompanhar. Diz assim então a palavra de Deus: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta, que para nós seria próximo ao meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Versículo 8, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Verso 15, disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, creia-me, que a hora vem em que neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Verso 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu o sou, eu que falo contigo. Verso 27. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles lhe disse, que perguntas? Ou então, por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tem feito. Porventura, não é este o Cristo?
Vamos orar mais uma vez em nome de Jesus. Pai, te louvamos, te agradecemos pela tua palavra que está aqui hoje diante de nós e cremos, Senhor, que ela é poderosa para mudar a nossa vida, para transformar a nossa história, para renovar as nossas forças, Pai. Nós te agradecemos por isso e te pedimos nesta hora, em nome de Jesus, que pela ação do Santo Espírito de Deus, o Senhor fale conosco e ministre ao coração de cada um de nós que estamos aqui, de forma que o Senhor possa falar com cada um de nós de forma audível, de forma específica, em nome de Jesus, ó Pai, conforme aquilo que cada um de nós precisa ouvir, em nome de Jesus. Que o Senhor me ajude também nesta hora a comunicar esta palavra, Pai. Eu sou totalmente dependente de Ti. Eu clamo a Tua graça e a Tua misericórdia sobre a minha vida, para que o Senhor me ajude, Deus, a comunicar esta mensagem. Em nome de Jesus nós oramos, agradecemos e pedimos. Fala, Senhor, porque todos nós aqui, Teus servos, Te ouvimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, no início dessa história, logo no versículo 1, nós já podemos perceber uma informação importante que eu quero ler ali com vocês novamente, né? Quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. Olha só, né? Então, mais uma vez aqui, os fariseus, eles observam, né, que o ministério de Jesus estava gerando maior quantidade de frutos, né, do que do próprio João. E mais uma vez eles revelam com isso quão distantes eles estavam do reino de Deus. Eles estavam mais preocupados com números, com o número de seguidores da religião. Eles estavam mais preocupados com relatórios. Eles estavam mais preocupados com estatísticas de quanto a religião estava crescendo. Opa, peraí, esse Jesus que apareceu, ele tá frutificando mais do que o João Batista? Peraí, tá errado isso aí. Eles estavam mais preocupados com isso. E de fato, eles se preocupavam mais com isso do que com a adoração verdadeira. Eles eram realmente verdadeiros religiosos no sentido da palavra, né? De adeptos da religiosidade, adeptos dos rituais, das leis, das normas. E a gente saber disso é importante para a gente compreender um pouquinho mais sobre a conversa que nós lemos agora entre Jesus e a mulher samaritana. Nós não sabemos o nome dela, o texto não nos fala, mas de fato era uma mulher ali da cidade de Samaria. E o versículo 4, eu peço que você olhe ali comigo, ele chama a nossa atenção porque ele deixa claro que Jesus ele tinha que passar por Samaria para fazer a sua trajetória, né? Era-lhe necessário passar por Samaria, porque no versículo 3 diz, ele estava na Judéia e ele iria voltar para a Galileia, certo? Gabriel, coloca um mapa ali para mim, por favor, e se possível apaga a luz para a gente só dar uma olhadinha aqui. Só para ilustrar um pouquinho para os irmãos, a altura não favorece muito, mas dá para a gente ter uma noção. Então a Judéia era essa parte aqui, não fala exatamente, mas Jesus estava em alguma parte dessa região da Judéia. Galileia era aquele roxinho, lá em cima. Só que ele tinha que passar por Samaria. Aqui, né? Aqui no meio. De fato, era a rota dele. Era o caminho mais fácil para que ele pudesse passar, fazer o seu caminho e chegar até a Galileia. Pode acender para mim, obrigado. Então, geograficamente falando, era a forma mais fácil dele fazer aquele caminho. Só que o que os judeus faziam era desviar o caminho. Eles não passavam em Samaria. Por quê? Rapidamente falando sobre isso, eles tinham uma rixa histórica, os judeus com os samaritanos, né? Eu só vou pincelar aqui, não é a ocasião para me aprofundar nisso, mas os samaritanos eles têm origem nos judeus que acabaram em determinado momento da sua história se misturando com outras nações, se dando em casamento com outros povos e acabaram criando ali um novo povo, de certa forma miscigenado, misturado, né? Não eram mais algumas aspas, como eu costumo dizer, os judeus puros, né? Digamos assim. Então,
havia essa separação. Os judeus consideravam os samaritanos impuros, né? Até mesmo de ter algum tipo de contato, eles acreditavam que podiam ficar contaminados pelos samaritanos, né? Então a rixa entre eles ali, essa questão era muito forte, né? E chamar um judeu de samaritano era a pior ofensa que poderia haver ali naquele tempo, na cultura deles. Mas o fato é que isso não muda o fato que Jesus tinha que passar por ali. Era necessário que ele passasse por Samaria. Isso é claro. Mas não era por motivos geográficos, irmãos. Não era porque era o caminho mais curto, era uma estrada melhor, né, uma BR mais asfaltadinha ali. Não era por isso que ele tinha que passar ali, mas porque ele tinha um compromisso naquele local. Ele tinha algo importante para fazer ali. Na agenda divina, lá na eternidade, Jesus tinha um encontro marcado com aquela mulher samaritana naquele poço. E era por isso que ele precisava passar por Samaria. E Jesus então ele vai até essa província de Samaria e ele chega até uma cidade chamada Sicar. Isso está falando ali para nós no versículo 5, né? Foi uma cidade de Samaria chamada Sicar. E ali existia um poço que havia sido cavado pelos descendentes de Jacó. Mais ou menos, estimativa ali, 1000 anos antes do nascimento de Jesus. E o texto conta, que nós lemos agora, a história desse encontro entre Jesus e a mulher samaritana. Só que isso, irmãos, para nós que a gente não está familiarizado com a cultura, né, deles, assim, aquilo lá era uma coisa muito improvável de se acontecer naquela época. E até mesmo digna de condenação por parte das pessoas. Então Jesus ali, se encontrando e conversando com aquela mulher, ele está quebrando uma barreira cultural enorme. Enorme, que a gente, por não estar familiarizado com a cultura, a gente talvez não tenha muito essa noção, mas é uma barreira enorme que ele está quebrando aqui. E ele não, como seria talvez a atitude de alguns, ele não foge daquela mulher, conforme o costume deles, eles normalmente fariam. Mas ele inicia ali uma conversa com ela. E ele pede água para ela. Ele não apenas dirige a palavra, mas ele pede um favor ali, pede uma ajuda para ela, porque ele estava cansado da viagem. Só que o mais interessante, irmãos, é que dentro dessa cidade, Sicar, era o nome da cidade, tinha um poço. Tinha um poço. E esse poço aqui que nós estamos falando, ele era em um local mais retirado, mais isolado, né? E essa mulher foi buscar água nesse poço, fora da cidade, nesse lugar isolado. Provavelmente porque ela não queria se encontrar com outras pessoas quando ela fosse fazer isso. Porque estudos, né, pesquisas nos dizem que ela era uma mulher de vida, certamente de vida imoral, né? E o poço onde ela foi era mais ou menos ali uns 800 metros para fora da cidade. Então ela andava quase 1 quilômetro, 2, né, ida e volta, né? Quase 2 quilômetros aí para buscar água. E essa hora sexta que nos fala o texto aqui, era mais ou menos meio-dia. Então vamos pensar, era uma mulher de uma vida, de uma moral questionável, não queria ser, que os outros apontassem o dedo para ela, digamos assim, né? Ela anda 2 quilômetros ida e volta para pegar água, debaixo do sol quente. Sol do meio-dia, horário mais quente que tinha. Aí então a gente começa a entender um pouquinho mais, e ela vai sozinha, ela não vai acompanhada, ela vai sozinha. E aí a gente começa a entender um pouquinho melhor por que o texto fala que era preciso que Jesus passasse por ali. Porque realmente, como eu falei agora, Jesus tinha um encontro marcado com ela. Ela não sabia, mas esse encontro estava marcado. Então não tinha possibilidade de ter outra pessoa lá, por esses motivos que eu falei aqui. Um poço retirado, o horário debaixo do sol mais quente do dia. Era com ela. O assunto era com ela. Não era com outra pessoa. Era ela. E diante disso, irmãos, a gente pode claramente entender, trazendo um pouquinho para o nosso contexto, para a nossa realidade, que tudo que acontece na nossa vida
seja nos dias bons ou nos dias maus, tudo nos leva para algo maior, para um encontro com Deus, para uma conversa com Jesus. E assim como ele encontrou aquela mulher, Jesus encontra a mim e a você, hoje, nessa manhã, em meio ao nosso sofrimento, em meio às nossas dores, em meio às nossas alegrias, em meio às nossas preocupações, em meio às coisas que nós vamos ter que resolver durante essa semana. Jesus nos encontra hoje. Amém. E nós louvamos a Ele por isso. No versículo 7, Jesus então ele inicia essa conversa com essa mulher, né? O texto fala: veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Então começa ali uma conversa com ela, né? E ela, só que o detalhe é que ela não conhecia Jesus, né? Jesus estava passando por ali, mas ela não o conhecia. Mas logo ela percebe que ele era judeu. E como todos aqueles que estavam debaixo da lei judaica, ela começa logo a recitar a lei ali, a cartilha do judaísmo para ele, né? Começa logo a falar ali no versículo 9, né? Como que o Senhor, sendo um judeu, vem falar comigo, que sou samaritana? Porque os judeus a gente não pode conversar, nós somos de povo diferente. Como é que o Senhor se atreve a me dirigir a palavra? Mas Jesus, ele desperta aqui na mulher uma curiosidade, quando ele fala que ele é quem tem uma água viva. Olha que interessante, né? Ele pede a água primeiro, aí ela lança uma série de questionamentos ali, que eles não podem conversar, e aí ele se sai com essa. Que se ela soubesse, aliás, que ele tinha uma água viva, e se ela soubesse quem ele era realmente, ela é que pediria água para Jesus, e não o contrário. E a partir daí ela começa a fazer uma série de questões nos versículos 11 e 12, demonstrando realmente essa curiosidade. Acompanha lá comigo, por favor. Versículos 11 e 12. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Então ela já começa a perguntar ali, já atiça a curiosidade dela. Ó, tá falando que tem água, mas cadê essa água? Você não tem balde, você não tem vaso. E você está falando aqui que essa tua água é melhor que a nossa? Você é melhor do que Jacó, por acaso? Traduzindo para nossa compreensão, é mais ou menos isso que ela está falando. E alimentando, respondendo a essa curiosidade dela, Jesus vai mostrando ali para essa mulher que não era ele que precisava da água do poço, apesar de ele estar cansado da viagem. A palavra nos fala ali que ele parou porque ele estava cansado. Mas não era ele que precisava da água do poço, mas era ela que precisava da água viva. Era o contrário. Mas ela não tinha se dado conta ainda. Ela é quem precisava conhecer a Deus, a Jesus. Ele já conhecia ela, mas ela não conhecia, então ela precisava conhecer ele. Só que isso não seria possível através da água do poço, só através da água viva, só através dele mesmo, Jesus. Só assim ela poderia deixar de viver uma vida vazia, uma vida sem cor, uma vida sem esperar mais nada de Deus, e passar a viver nele mesmo uma vida abundante. E a partir disso, meus irmãos, ela tem essa curiosidade, e em seguida nós percebemos que ela tem um senso de necessidade despertada pelo Senhor. Primeiro ela fica querendo saber, puxa, como é que o Senhor vai tirar essa água e tal, e quem que é o Senhor? O Senhor é maior do que Jacó? O Senhor é mais importante que ele? Tem essa curiosidade. Depois ela tem um senso de necessidade despertada. Porque no versículo 15, Jesus fala ali a respeito da água viva, né? Que aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, no 14. E no 15 ela fala: Senhor, dá-me dessa água,
Dá-me dessa água para que não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Então ela entende que ela precisa daquela água. Só que aqui é claro que ela ainda está pensando na água de beber. De repente ela achou que era de outro poço, né? Melhor, né? Ela estava achando que era a água que nós tomamos mesmo. E veja como eu falei, que interessante, que é exatamente o oposto do versículo 7. No versículo 7 é Jesus que pede água para ela. Dá-me de beber. E no versículo 15 a história muda. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água. Dá-me dessa água. Então ela é convencida, irmãos, pelo Mestre. Ela é convencida de que é ela quem precisa da água. Ela que precisa de algo novo. Não é Jesus que precisa. Ela que precisa. Ela que precisa de algo novo. Ela que precisa de uma renovação de mente. Ela que precisa passar por uma conversão e voltar ao seu caminho para Cristo. É ela. E fica muito claro aqui, meus irmãos, a diferença entre essas duas águas. E caso não esteja ainda tão claro, eu quero gastar alguns instantes falando a respeito disso. A diferença é muito clara entre a água do poço de Jacó e a água viva. A água do poço é aquilo que eu e você jogamos dentro do nosso coração. A água do poço é aquilo que não convém. A água do poço é aquilo que não tem importância. A água do poço, uma hora que ela gera aquela saciedade na nossa sede, ela acaba. E a gente precisa de mais. Mais cedo ou mais tarde, a gente fica com sede de novo e a gente precisa de mais. E a gente nunca está satisfeito e a gente precisa de mais. E acaba de novo e a gente precisa de mais. Essa é a água do poço. Mas a água viva, irmãos, é diferente. A água viva é diferente. Porque quem beber da água viva nunca mais vai ter sede. Quem beber da água viva vai ter satisfação plena. Quem beber da água viva vai ter vida eterna. Mas só é possível beber da água viva através de Jesus. Porque é Ele que dá dessa água. É Ele quem tem água viva. É Ele quem dá dessa água, quem deu dessa água para a mulher samaritana e quem dá dessa água para mim e para você hoje. Amém. Amém. Falando em água. Em seguida, meus irmãos, nos versículos 16 ao 18, a conversa continua. E Jesus, ele desperta a consciência dessa mulher. Acompanhe ali comigo, por favor, versículo 16. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem aqui. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. E por que Jesus então pede para chamar o marido dela aqui? Eles já estavam conversando ali, por que não podia continuar ali? Tem que chamar o marido, né? Só que para os judeus, irmãos, uma mulher, ela devia perguntar apenas para o seu marido. Qualquer coisa, qualquer dúvida que ela tivesse, qualquer situação que ela tivesse que expor, ela devia fazer direto para o marido. Era a cultura deles. Então, nesse caso, o pedido de Jesus aqui é algo muito normal para aquela cultura. É muito típico, não tem nada de diferente ele falar isso para ela. Mas, não apenas por isso, Jesus faz esse pedido para ela porque é a forma que ele usa para despertar a consciência dela. Para despertar a consciência dela a respeito da sua vida imoral em meio ao pecado.
É como se ele dissesse para ela assim, ó, olha, antes de beber da água viva que eu tenho aqui, estou pronto para te dar, você precisa reconhecer e se arrepender dos seus pecados. Então é preciso, irmãos, nós reconhecermos a nós mesmos como pecadores, que precisam da misericórdia de Deus, como nós cantamos agora há pouco. Faz chover perdão e graça, porque hoje eu preciso do teu amor. Nós precisamos nos reconhecer como pecadores todos os dias. Todos os dias. Porque é através disso que nós poderemos nos achegar a Jesus e beber da água viva. Enquanto isso não acontecer, não dá para a gente desfrutar plenamente. Enquanto a gente não se reconhecer como pecadores e nos arrepender, a gente vai ficar tomando água do poço. Só que a água do poço, uma hora o efeito dela passa. Eu tomei um golinho d'água aqui, daqui a pouco a minha garganta seca de novo, eu tenho que tomar mais um golinho. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E no versículo 19, a mulher ela reconhece ali de fato que Jesus é um profeta. Senhor, vejo que és profeta. Porque ele sabia das situações mais profundas do coração dela. Ele conhecia tudo. Tudo. Não tinha nada oculto. E com a gente também é da mesma forma. Deus sabe tudo o que está dentro de nós, do nosso coração. Sem exceção, irmãos. Não tem como a gente esconder alguma coisa dele. E aqui, de fato, a mulher ela não escondeu. Ela não falou a realidade dela, mas ela não escondeu. Ela não mentiu. Ela não tem marido. Realmente, você falou a verdade. Você não tem marido. Você já teve 5, mas esse agora não é teu marido. Ela não tentou esconder a realidade dela. E nós precisamos entender isso. Não tem como eu e você escondermos a nossa realidade de Jesus. Mas a gente glorifica Ele, porque apesar da nossa realidade, Ele ainda está ali para nos encontrar, para conversar conosco, para nos dar da água viva. Só que aí, meus irmãos, acontece uma coisa que eu quero dar uma atenção aqui, porque apesar dela reconhecer Jesus como profeta, ela fala, Jesus, vejo que és profeta. Ela volta ali por alguns instantes para a mentalidade religiosa que ela estava acostumada. E ela passa então, de certa forma, a confrontar Jesus, no fato de que os judeus estabeleceram a lei de que a adoração a Deus podia ser feita apenas em Jerusalém, no templo. Ela fala ali, versículo 20. Nossos pais adoraram neste monte, e vós, judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Antes a gente podia se reunir aqui, nos prostrar diante de Deus, quebrantar o nosso coração, mas agora vocês estão falando que é só lá, em Jerusalém, onde existe o templo. E onde tinha restrições para o acesso. Então ela está alegando aqui que, mesmo tendo a consciência do seu pecado, que ela não tinha marido, ela tinha alguém, mas não era o marido dela. Ela tinha consciência disso. Mesmo que ela tivesse essa consciência, ela não poderia realizar os rituais judaicos, porque ela estava fora do local julgado como correto para adorar a Deus, para oferecer os sacrifícios em favor do pecado dela. E ela não poderia ir até Jerusalém, por conta da rixa dos judeus e samaritanos, porque Jerusalém ficava na província da Judéia. Como é que ela ia lá no templo? Adorar, oferecer o sacrifício. É como se ela estivesse falando assim, eu estou de mãos amarradas por causa da lei de vocês, judeus. Eu estou vivendo uma vida de pecado, mas eu não posso ir lá cumprir, me colocar diante de Deus por causa desse ritual, dessa lei.
Ela estava falando isso para ele. Então Jesus, ele, de forma maravilhosa, ele começa a respondê-la e falar sobre a verdadeira adoração a partir do versículo 21. E ele fala: mulher, creia-me que a hora vem em que nem neste monte onde nós estamos, nem em Jerusalém, no templo, adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, Jesus está falando aqui o seguinte, que a verdadeira adoração a Deus, ela não está centrada em um local sagrado. Nós precisamos ter o respeito, ter uma certa reverência com as coisas que se apresentam como sacras, né? Vamos colocar dessa forma. Aqui nós estamos num local, é um imóvel, né? É um imóvel aqui. Mas aqui nós temos consagrado como a casa do Senhor, como templo. Nós temos que ter respeito, sem dúvida. Mas a verdadeira adoração, ela não está centrada na casa, nas paredes, no templo, no local sagrado. Não. A verdadeira adoração, ela não está centrada em rituais sem entendimento. A verdadeira adoração não é para imagens de escultura, porque Deus é espírito e, portanto, Ele é invisível, desconhecido aos olhos humanos. A verdadeira adoração não é o que nós mesmos julgamos por verdade, porque é Deus quem define a forma de adorar. E Ele procura adoração em espírito e em verdade. É Ele quem define a forma de se adorar. E essa é a verdadeira adoração, em espírito e em verdade. Não é o que nós achamos, é o que Deus fala. E Ele fala que precisa ser em espírito e em verdade, porque o Pai procura a estes. E por fim, Jesus, Ele desperta a fé verdadeira no coração da mulher samaritana. Porque depois de falar sobre a verdadeira adoração, nos versículos 25 e 26, ela responde: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando Ele vier, nos anunciará tudo. Ela demonstra fé nessa fala dela. E Jesus responde: eu o sou, eu que falo contigo, sou o Messias, o Cristo que havia de vir ao mundo. E naquele instante, irmãos, ela tem esse encontro real com Deus, na pessoa de Jesus, onde Ele finalmente dá de beber a ela da água da vida, a água que sacia a alma dela, que mata a sede de uma vez por todas, que não é a água do poço de Jacó, mas é a água viva, que vem do céu. E ela deixa ali mesmo o seu cântaro, o seu vaso com que ela havia pegado a água do poço, aquela água que para ela ela não ia precisar mais naquela hora de imediato. Ela abandona ali. Ela volta correndo para a cidade, para proclamar ao povo, para falar a respeito de Jesus como Messias prometido, como Cristo de Deus, que estava ali na cidade deles, Sicar. Fico imaginando, né? Por isso é que acho que dava todo esse movimento, né? Imagina as pessoas sendo convencidas a respeito do Evangelho de Jesus e saber que Ele estava ali perto. Puxa, quem que não ia lá ver? E Deus então transformou uma mulher rejeitada por todos, uma mulher mal vista, em uma missionária. De uma mulher que saía escondida ao meio-dia, na hora mais quente do dia, debaixo do sol escaldante,
para buscar água num poço isolado a 1 quilômetro de distância, para ninguém vê-la, por causa da vergonha do seu pecado. Dessa mulher, ela passa a ser alguém que ao meio-dia, a hora em que a luz está mais forte, sai a proclamar as boas novas de Jesus em sua vida. Ela não esperou entardecer, ela não esperou chegar à noite, ela não esperou chegar na hora da célula para ir à noite, né, na casa do irmão, para compartilhar o testemunho dela. Não. Ela largou o que ela estava na mão, o vaso, o cântaro de água, largou lá, abandonou e foi correndo contar o que tinha acontecido. E quem encontra com Jesus, irmãos, e bebe da água da vida, tem pressa em compartilhar essa notícia, para que outros também venham e bebam da mesma água. E é muito interessante porque logo depois, em João 4 mesmo, nos versículos 39, acompanha ali comigo, até o 42, ela pôde ver os frutos do testemunho de transformação da sua própria vida. Versículo 39, João 4, 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Diferente da preocupação dos fariseus, no começo do capítulo, aqui não é falado para nós em números, né? A atenção maior não é para números, mas se fala que muitos creram pela palavra da mulher e muitos mais ouvindo o próprio Jesus falar. Quantas pessoas essa mulher não levou para Cristo? Aquela rejeitada, aquela que ninguém dava nada, todo mundo desprezava. É por isso que Paulo vai falar mais lá na frente que o evangelho é loucura, né? Para aqueles que não creem. O evangelho é loucura para aqueles que não creem. Quem iria imaginar naquela época que essa mulher iria fazer alguma diferença? Gabriel, coloca lá para mim, por favor, o vídeo. Irmãos, apesar da gente ter lido essa história, ter gastado alguns minutos aqui analisando essa história, eu quero passar um vídeo, apaga para mim daí, por favor, a luz, dessa história encenada, para a gente visualizar melhor, apesar da gente já ter lido a respeito. Pode colocar lá, por favor. A gente vê de uma maneira encenada assim, muda um pouquinho, né? A nossa compreensão, a nossa percepção, né? E acende para mim, por favor, a luz. Irmãos, talvez assim como essa mulher samaritana, a gente não espere mais nada de Deus em determinadas situações. Talvez assim como ela, a gente esteja com a mente e o coração tomados pela rejeição, sem acreditar que a gente é alvo do amor dele, ou que ele jamais poderia usar a gente de alguma forma no reino dele. Ou ainda a gente pensa que o nosso sofrimento é tão grande que não tem mais solução para o nosso problema. Mas eu quero te dizer, isso é para mim também, porque
quem fala aqui é o primeiro que recebe. Que Deus nos trouxe aqui hoje para nós nos encontrarmos com Ele. Através da palavra dele, que é viva, que é eficaz. Ele sabe as nossas dores. Ele sabe as nossas aflições, as nossas necessidades, o que nós fizemos. Mas mesmo assim, Ele veio aqui hoje, dia 21 de maio de 2023, para se encontrar comigo e com você, para nos dar de beber da água da vida. E nós te glorificamos, Senhor. Nós te glorificamos porque, apesar de nós, o Senhor está aqui. O Senhor está aqui nos acalentando. O Senhor está aqui ministrando o nosso coração. O Senhor está aqui demonstrando o carinho, o afeto, o amor que o Senhor tem por nós. A demonstração máxima desse amor já foi feita, Senhor, que foi o próprio Senhor Jesus na cruz. Mas hoje o Senhor, eu creio, o Senhor veio até aqui para nos relembrar do Teu amor por nós. Para nos relembrar, ó Pai, de que nós somos Teus filhos, que nós somos comprados pelo Teu sangue. Nós não somos rejeitados, mas nós somos filhos adotados pelo Senhor. Porque Jesus Cristo nos comprou com seu sangue para nós sermos filhos do Senhor, para nós vivermos como filhos do Senhor, não como bastardos, mas como filhos legítimos. Não como rejeitados, mas como aceitos, como acolhidos no Teu reino. A Tua palavra fala que o Senhor nos tirou do reino das trevas, do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. E é essa vida que nós queremos viver, Pai. Nós não queremos mais beber da água que vai nos dar sede de novo, querer beber da água do pecado, das coisas que nos satisfazem de forma temporária, que não tem importância. Eu e os meus irmãos clamamos aqui que o Senhor se compadeça de nós e tenha misericórdia e nos dê da água da vida. Mas para isso nos ajuda primeiramente a nos reconhecermos e nos arrependermos dos nossos pecados, ó Pai. Em nome de Jesus. E nós cremos que somos lavados e cobertos e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Então, Pai, nos ajuda todos os dias a buscar a Ti, Senhor Jesus. Nos dá da água da vida para que nós não tenhamos mais sede. Sacia a nossa sede, Senhor. Sacia a nossa sede, Senhor. Sacia a nossa sede, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, nós agradecemos a Ti. Amém e amém.